Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez mais uma análise aí de fundos imobiliários. Esse é uma análise aí a pedido do inscrito, Leandro. Esse é o fundo SNEL 11, um fundo da Suno Energia Limpas. Ele entra como segmento de outros, pois não é papel nem tijolo. PVP aí em 1,5. Um yield bem atrativo de 14% aí ao ano. E ele tem uma liquidez média de 3,600 milhões aí por ano, certo? Muito bom. O yield dele bem atrativo, está pagando bem. A cotação dele atual aí está em 8,50 centavos. A cotação em 12 meses estava em 7,81, ele subiu aí um bocadinho, né? Uma variação positiva aí de 70 centavos. Ele vem subindo e ele vem se mantendo bem estável com o tempo aqui, ó. De 2025 para cá, ele subiu um pouquinho. Depois se manteve aí na base do 8,50 e vem se mantendo nesse ritmo. Olhando o histórico aqui dele de PVP, a gente pode ver que em 2023, que foi o ano que ele foi botado na bolsa, ele estava negociando um PVP de 1,21, foi caindo aqui para 1,17, em 2025 ele chegou a 0,73. Foi o período de maior desconto dele, agora ele já está indo acima do PVP de 1 novamente, certo? O yield dele também. Ele começou aqui com o yield de 2, no 2024 foi para 14,3, aí veio caindo para 14,4, certo? Ele vai estar mantendo aí essa faixa aí do yield de 14% ao ano, que é muito interessante também. O patrimônio dele começou lá em 72 milhões, aí isso foi para 185, 436 milhões, hoje já se encontra aí em 899 milhões o patrimônio dele. Quase 1 bilhão aí em patrimônio. Alcançando aí esse ano, quem sabe não alcança, né? Um fundo muito interessante, rapaz. Olha, aqui a gente pode ver o dividendo mensal, ele vem pagando 10 centavos por mês. No anual, pode ver que ele pagou em 2023 ele pagou 10 centavos, 2024 ele pagou aí R$1,22, 2025 pagou R$1,20 e por enquanto ele vem pagando os 10 centavos aí nesses 4 meses. A gente pode olhar aqui a relação dele com o IFIX. Ele vem batendo o IFIX aí e até mesmo o CDI. De junho de 2024, ele vem batendo o IFIX aí, ó, sem o IFIX e também o CDI. Então ele vem dando altos rendimentos aí. Aqui está o relatório dele, e corretora. A Suno, né, como gestora, a gente falou, a taxa de administração é de 10, taxa de gestão de 1,15 e uma taxa de performance de 20% aí. Teste de investimento do fundo, né? O SNEL é um fundo de investimento imobiliário com foco no desenvolvimento de projetos voltados à geração de energia limpa. Tem aí, ele concentra aí seu contrato de alocação, né, nessa modalidade aí compensada, com prazos longos, né? Para ter mais a previsibilidade aí de receitas com mais estabilidade, né? Uma coisa boa, né? Ter contratos longos. Aqui mostra um pouquinho como é a estrutura de projeto dele, né? Ele faz o contrato aí que vai desde a geração de energia, passando pela distribuição, a regulação da tensão, né, até chegar aí na gestora de energia que vai distribuir para os consumidores, fábricas, casas, prédios e comércios. Isso aqui eu achei interessante também, que são as vantagens da TED dele, né? É algo interessante você saber. Olha lá, o projeto de geração distribuída, focado em consumidores de baixa tensão, com possibilidade de retorno real em 2 dígitos. Interessante. A estrutura do FI traz consigo a possibilidade de inserção de R na receita dos projetos, ou seja, por eles serem através de fundos imobiliários, os fundos imobiliários são isentos dos dividendos. Então, não tem R, você recebe aí o seu lucro sem ter desconto aí de IR, né, de imposto. Os consultores especialistas, fala que tem consultores especialistas em energia, né, responsáveis aí. E contribuição para a transição de energia elétrica do país, reduzindo, aí já é algo mais ambiental, né, com energia limpa, está contribuindo para o bem da sociedade. Essa coluna aqui eu já li ela, vai falar um pouco aí sobre a questão de um problema, né, que a gente tem, que é justamente a questão de que eles têm uma geração de energia muito boa, porém a transmissão ela dificulta, porque sobra energia que não consegue ser transmitida. Então acaba aí tendo a questão de acaba desperdiçando muita energia. Aí eles tiveram uma ideia aqui, que estão colocando aí em ação, né?
que é colocar data centers próximos a essas usinas, porque os data centers eles consomem muita energia, né? E com isso eles conseguem estar reduzindo aí esses gastos, né, que eles têm aí desperdício de energia com esses data centers, porque os data centers vão conseguir estar puxando essa energia que está sobrando, que realmente sobra, né? Por conta de falta de distribuição, por conta do alto custo que tem para montar o projeto, que para chegar, né, vai ser distribuído até o inquilino final, sendo empresa, indústria, ou enfim. Aí a ideia ali é que ou eles aproximem a geradora de energia do data center, ou aproximar o data center da geradora de energia, para que fique algo mais próximo ali, reduzindo esse desperdício. O F Petrolina. Em julho de 2025, por meio da comunicação do mercado, foi anunciada a realocação em inquilinos de 2 unidades consumidores. Aqui fala aqui que essa UF Petrolina, eles trocaram aí, né? Mudaram aí de inquilino por conta do baixo desempenho, né, que ele teve histórico aí. E agora, nos meses subsequentes a esta realocação, foi realizado o destaque entregado dos contratos com o inquilino anterior. Com a transferência das 2 unidades, passou agora para outra pessoa, né? Agora elas estão agora com a Seta. A Seta já é um inquilino já da Suno, da Snell, e ela agora virou dona dessas mais 2 unidades, que seria desse antigo inquilino, agora foi para ela, para a Seta, certo? Aí aqui, ao longo de 2026, os novos contratos dessas unidades terão seus períodos de carência superados. Então, como contratou agora com um novo contrato, vai ter um período de carência, onde eles não vão estar pagando, então não vai estar recebendo lucro aí, vai ter receita dessas 2 unidades. Porém, esse ano mesmo vai acabar o período de carência, eles vão começar aí a acrescentar receita, né, para o fundo. A receita aqui está estimada em 238 mil, né? Vale destacar que mesmo com o distrato firmado, o fundo ainda possui valores a receber referentes ao contrato anterior. Então ainda tem valor a receber do contrato que foi encerrado, que se estenderão aí pelos próximos 26 meses. Ok, muito bom. A UFV Pirassununga. Em fevereiro, a usina registrou uma ocorrência pontual, um furto de cabos que impactou a operação de 4 inversores, resultando em uma geração equivalente a 57,6 do projetado para o período. Apesar do impacto, é importante destacar que o evento não trouxe consequências catastróficas do ativo. Os reparos foram prontamente realizados e a usina retomou a operação em condições normais. Mesmo com o ocorrido, o ativo encerrou fevereiro com um KPI rate atualizado superior a 10%. Muito bom, KPI de 10%. Ainda conseguiu manter aí uma quantidade boa, legal, né, acima de 10%. Então, sustentando sua atividade. Para mais, a expectativa é que o ativo já retorne aos níveis próximos aos habituais de geração, com a performance se aproximando dos valores projetados para o mês. Aqui mostra que, referente ao resultado apurado no mês de fevereiro, o fundo distribuiu um montante de 10 centavos por cota, que representa esse yield aí de 14,94, que continua sendo algo muito bom. A liquidez também, o fundo negociou aí 69 milhões, né, nesse mês aí, em média 3 milhões diária, né, muito bom. Superou também a marca de 70 mil cotistas. Então vem melhorando, o fundo vem aumentando aqui. Aparece também aqui, ó, o número de cotistas, que foi para 74 milhões. A média diária aqui, né, de liquidez negociada também aumentou. 2 milhões para 3 milhões, ó. Quase 4 milhões, quase dobrou a média de liquidez, né, de negociação de um mês para o outro, quase dobrou. Isso é muito bom. A expectativa de rendimentos para os próximos 3 meses está indo da faixa de 10 a 11 por cota. Isso aqui é importante, pessoal, presta atenção. Alinhada ao desempenho atual do portfólio e reserva de resultados financeiros para os períodos seguintes, a continuidade de eventual alteração na distribuição dependerá da evolução dos ramp-ups, desses que estão aí em processo de construção ainda para começar a gerar, da aplicação de reajustes tarifários e da conexão dos ativos que ainda aguardam energização, as conexões ainda para conseguir entrar e começar a gerar renda. Embora não seja possível garantir resultados futuros, esses fatores representam potenciais fontes de incremento, ou seja, aumentar ou decréscimo, que significa diminuir a geração da receita operacional do fundo. Ou seja, até daqui o que? 3 meses, eles garantiram aí que vai ter sim esse rendimento de 10 a 11%. A partir daí, né, como ainda depende dessas conexões, que não sabe se vai ser, se não vai ser aprovada ainda, pode ser que isso possa afetar sim, tanto no aumento dos dividendos, se acaso forem aprovadas e entrarem em funcionamento, como também no decréscimo
dos rendimentos, diminuindo os dividendos por conta que ainda não estão aprovados. Então, se não está entrando renda, o rendimento cai. Ó, dúvidas frequentes, só que é muito interessante para quem quer saber mais do fundo, né? Como o fundo ganha dinheiro e quais tipos de contratos de locação? Ó, o fundo obtém receita a partir de contratos de locação firmados com seus inquilinos, que podem ocorrer nas modalidades take-off-pay, que é a locação com pagamento fixo, ou compensação de energia, com o pagamento de um aluguel variável condicionado ao benefício efetivamente realizados pelos inquilinos. Essas duas são bem interessantes, são legal. Houve mudança na estratégia do fundo? O fundo está focado em desenvolver projetos e adquirir projetos operacionais. Sim, isso aqui vai falar um pouco que no início ela estava focada em construir, levantar aí, depois começar a passar os fios, botar ela para gerar. Só que a ideia de taxas muito altas facilitou eles começarem a comprar usinas já prontas, assim reduzindo o custo, né, de ter que levantar, construir ela, e só comprando ela já pronta já bota para funcionar, reduz o custo e também acelera o processo, né, de renda, né, porque quando bota ela para funcionar mais rápido começa a gerar aí o fluxo, né, de renda para o fundo. Então, essa aí foi a nova mudança, né, que eles tiveram com o tempo. Estão tentando focar agora mais em compras de usinas já prontas do que em começar a construir do zero as usinas. Inicialmente, é importante destacar que nem toda a capacidade instalada está operando em regime econômico pleno. Parte das usinas ainda está em fase de ramp-up, está no período ainda em que a geração e o faturamento crescem gradualmente até estabilização. Há também casos em que valores de alocação estão sendo acumulados e serão refletidos nas próximas faturas, como em contratos de carência. Então, está falando aí que tem usinas ainda que estão em processo de construção para botar ainda, para começar a distribuir, para começar a funcionar ainda, começar a render. Então, quer dizer que no momento eles estão mantendo aí, né, até que essas usinas aí comecem a funcionar e gerar caixa. Fora que ainda tem casos ainda de usinas aí que fizeram contratos agora que estão no período de carência, então não estão rendendo ainda, não estão rendendo nada ainda para o fundo porque estão perto de um período de carência, então não é cobrado ainda, né, os aluguéis, não é cobrado nada. Aí esse movimento temporário, evoluindo positivamente, né, alguns exemplos aí, falando no 2026, será encerrado o período de carência das novas alocações. Aí já está falando aqui, ó, sendo encerrado o período de carência dessa Petrolina 1 e 3, vai começar a gerar caixa e contribuir efetivamente para o estado do fundo. Isso é muito bom. E também aqui, além disso, ainda existem créditos acumulados junto a Lemon, um time inquilino, que serão realizados nos próximos meses. Então tem alguns créditos aí que não se pode considerar como uma renda recorrente, mas é algo aí que vai vir também para o fundo aí, porque são créditos acumulados do antigo inquilino. Então, parte relevante dessas usinas ainda estão aí na fase de ramp-up, que é justamente o que eu falei agora. Em período que a geração e o faturamento evoluem gradualmente até atingir capacidade econômica. Ok. Está falando aqui que 39% está gerando caixa, e tem o RM, né, que é a conexão, está em processo de conexão. Tem até a usina pronta, só que ainda está faltando ainda a parte de conexão para chegar até o inquilino final, para começar a estar distribuindo a energia que está sendo gerada. Então, se não está conseguindo distribuir, não está conseguindo lucrar com essa geração ainda. Aí tem um ramp-up, que também é a fase de construção ainda, né? E está tudo em fase de conexão. Então, por enquanto, só 39% ainda de todo o portfólio que está gerando caixa. Se 39% do portfólio está gerando caixa e ele está conseguindo pagar esses dividendos altíssimos, imagina quando o resto aqui do fundo tiver com as conexões todas, né, ligadinhas aí, tudo certinho. Vai ficar algo interessante, isso é muito legal, essa ideia do fundo. Agora, lembrando, né, que um fundo para ele pagar muito é porque risco e retorno andam lado a lado. O fundo começa a pagar muito para poder compensar o risco nele. O risco aí é justamente dar alguma coisa errada aí durante esses processos aí de conexão e acabar diminuindo o rendimento durante o período, entendeu? Mas pelo que ele está pagando, pelo que ele está entregando, está valendo a pena. Aqui está mostrando a performance dele, né? O Snell está superando aí tanto o IPCA quanto o CDI. Muito bom, né? O número de cotistas que vem aumentando, ó, 68 mil, 64 mil. O patrimônio dele veio aumentando até dezembro aqui. Aqui você consegue ver uma queda aqui, ó. E, ó, 909 mil, 908 mil, 904 mil. Que deve ser exatamente aí esses períodos de carência, com períodos de ainda está em fase de manutenção. Então começam a ter que tirar do caixa para conseguir distribuir, não deixar faltar, né?
até que essas fases aí, essas usinas que estão em fase de construção ainda, estejam gerando o total, né, que elas podem gerar, e as que não estão gerando ainda comecem a gerar também caixa aí para o fundo, né, para começar a aumentar o patrimônio novamente. Aqui é a oscilação da cota patrimonial com a cota do mercado. Só teve um momento aqui, ó, em que a cota patrimonial ficou acima da cotação ao mercado, ou seja, você conseguia comprar ele abaixo do VP. Só a esse momento, em julho de 2025. Aqui é interessante, pessoal, vai falar um pouco sobre cada usina que ele tem, né? Engraçado que você consegue ver também aqui, ó, as distribuidoras, ó, CEMIG, né, que é de Minas Gerais. Aí tem a CELP de Pernambuco aqui, ó. A Enel de Ceará, a Mais CEMIG, Eletro, Light do Rio de Janeiro, Mais CEMIG, né, Copel do Paraná, Energisa, Mato Grosso do Sul e Coelba, que é da Bahia. Então você pode ver que a maior concentração aqui das distribuidoras é a CEMIG. Depois vem Copel e assim vai. E outra coisa interessante é isso aqui, ó, vencimento. A maioria dos vencimentos aqui, ó, é para 2030. Então, isso não é algo muito bom, né? Porque a gente está em 2026. Tem 4 anos aí para 2030 e 3 anos para 2029. Então, o vencimento de locação. A não ser que ele faça a renovação de contrato, né? Aí vai ter outro período de carência e tudo mais. É algo que não está tão prolongado assim, esses vencimentos, como ele está dizendo lá no início, né, do relatório. A maior distribuidora aí é a CEMIG, né? Depois vem a Light, Equatorial, aí vem Copel, Bahia e a CELP de Pernambuco depois. Ó, aqui já confirma o que eu disse, ó. A exposição por vencimento. 36% aí do portfólio está com vencimento em 2030. Então isso aqui é um ponto de alerta, né? 2030 começa aí a vencer, né, os contratos aí. Aí 24% em 2050, né? Aí tem 9% em 2029, 6% e 12% em 2039. Esses 36% e esse 9% aqui, se juntar esse aqui com esse aqui, 45%, ó. 45% do portfólio está com vencimento aí nos próximos 4 anos, ó. Então, é um ponto de alerta aí que eles têm que renovar esses contratos ou fazer novos contratos. Agora, exposição por inquilino, outro ponto também. Ele tem uma exposição aqui de 56%, ou seja, mais da metade da exposição está concentrada em apenas um inquilino, esse NUV, né? E os demais em outros inquilinos. É claro, é um setor diferenciado, né? De energia solar e tal, mas é uma concentração muito notável aqui em apenas um inquilino também. Se esse inquilino aqui der problema, já é mais de 50% do fundo já que vai se embora. Contrato de locação, né? 70% é aquela compensada, né? Que é o aluguel fixo, mensal. Aí tem o take-or, 17% apenas. Exposição geográfica, também interessante, ó, bem espalhada aí, 29% ali em Minas Gerais. Aí depois vem Mato Grosso do Sul, 18%, Rio de Janeiro, 19%. Depois vem Bahia e Paraná, em 9%. Aí tem São Paulo e Mato Grosso do Sul aqui. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Um pouquinho em Pernambuco ali, 6%. Mas é interessante, cara. A exposição assim em relação a estados e tá muito boa. Então, pessoal, essa foi a análise aí dos Neo 11, né? Quais são os pontos de atenção, né? Os mais críticos. A exposição que ele tem no inquilino só, né? Que ocupa mais de 50% do fundo. Então, se esse inquilino desse problema, essa nuvem aí, já é 50%, mais de 50% do fundo que vai se embora. Então, uma exposição assim que traz risco, né? E a questão também dos vencimentos também para 2030, 2029, que 36% do fundo dos contratos são para 2030, juntando com mais 9% de 2029 já dá quase 45% aí dos contratos. Então, para os vencimentos para daqui 4 anos, então são contratos que precisam ser renovados. Também é um outro ponto também de atenção, né, que os contratos estão para vencer aí nos próximos 4 anos. Então, esse motivo, esses dois tópicos assim de atenção, já dá para você entender por que o fundo está pagando muito, né? Por que o fundo está entregando bastante. Porque retorno e risco eles andam lado a lado.
Quanto mais risco o fundo tiver, mais retorno ele vai ter. Então sempre quando o fundo estiver pagando muito assim, desconfie, né? Procure saber o porquê que ele está pagando tanto assim. É um fundo interessante porque ele é um fundo que ele está numa área aí diferencial, né? Você está se expondo numa área perene, se fosse ação, que seria energia, que é uma área segura, né? Uma área que nunca, de jeito nenhum, ela não vai quebrar. A gente vai estar sempre consumindo energia, mas não é uma ação, é um fundo imobiliário. Então ele trabalha em cima de contratos, que dependem também de distribuição, de passagem de fiação e tudo mais para chegar. Então tudo isso aí tem algo burocrático no meio disso. E isso é o que justifica esse pagamento alto por conta desses riscos. Certo, pessoal? Eu espero que eu tenha explicado aí da forma mais didática possível. Tentei pegar os pontos principais aí do relatório. Esse relatório não é desse mês, vai sair um relatório agora referente a esse mês de abril. Esse relatório é referente ao mês de março. Então dá para ter que dar uma olhada nas mudanças que vai ter agora nesse próximo mês. Mas espero ter passado aí uma análise aí um pouco didática, né, para Leandro, que fez esse pedido aí. E eu achei legal ter feito essa análise desse fundo. Eu sempre gostei. Sempre achei interessante ele, mas não me expus justamente aí por conta que eu vi outras oportunidades melhores no momento e a preços melhores também. Agradeço a todos, pessoal, que estão dando apoio no canal. Peço que vocês deixem seus comentários. Peço também que vocês se inscrevam no canal. Dê mais opções aí de vídeos novos para estar postando. E agradeço de coração, pessoal. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!